Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Por favor, apoie-nos se inscrevendo em nosso canal. Assinaturas e doações fazem uma grande diferença no Sul Global, mas sem pressão. Estou muito animado hoje para receber o professor Ernesto Teuma, de Cuba, para nos ajudar a entender Cuba. Ernesto é professor de Teoria Política e Antropologia na Universidade das Artes. Ele também faz parte do coletivo Latiza, uma revista digital de Cuba. Professor Ernesto, seja bem-vindo à Índia e à Esquerda Global. Bem, obrigado por me receber no programa. É um verdadeiro prazer. Claro, estou muito animado para conversar com você, porque como alguém da esquerda, passamos muito tempo falando sobre o capitalismo e temos menos oportunidade de falar sobre o socialismo, porque é uma realidade que os sistemas socialistas são muito menos numerosos do que os sistemas capitalistas. Mas acho que Cuba nos oferece uma oportunidade de entender não as contradições do capitalismo em si, mas as contradições dentro do socialismo. E quero entender particularmente dois aspectos com você. Claro, gostaria de entender o vergonhoso imperialismo dos Estados Unidos sobre Cuba, que a esquerda global sempre discutiu, mas também gostaria de entender as contradições dentro de Cuba. Então, se pudermos começar com os anos anteriores às reformas de 2011, que foram históricas de tantas maneiras, você pode nos explicar alguns dos problemas e pressões que realmente levaram às reformas de 2011 em Cuba? Bem, é preciso começar enxergando um panorama histórico mais amplo para realmente compreender o conteúdo da reforma. Na realidade, pode-se dizer que há três elementos importantes para o processo de reforma, comumente conhecido como a atualização da estrutura econômica e social de Cuba. A reforma reúne três elementos importantes. Um deles diz respeito ao Estado, governo, instituições políticas, leis e aplicação da lei. Um segundo elemento muito importante tem muito a ver com a economia. A relação entre planejamento e mercados dentro da economia socialista, o papel da propriedade privada e a inserção de Cuba nas cadeias globais de valor. E um terceiro elemento combinaria esses dois, mas dentro de uma perspectiva ideológica, no sentido de que o processo de reforma também é visto como um processo de modernização dentro do socialismo cubano, ou seja, uma atualização. Então é visto e pensado como uma espécie de atualização. Para passar por esses três elementos, é preciso começar não em 1959, mas principalmente em 1975, quando, com uma nova Constituição socialista, o sistema cubano adquire sua forma final após cerca de 15 ou 16 anos do que foi chamado de provisoriedade. Assim, você tem um sistema político que se assemelha muito às experiências da União Soviética, da RDA e dos demais estados socialistas que existiam naquela época. Há um partido único que regula e controla a maior parte da vida política e da produção ideológica. Você tem uma Assembleia Nacional única, construída em torno do conceito de poder popular. Você tem um conjunto de instituições centrais, como ministérios e institutos, que regulam a maior parte da vida econômica. E você tem uma economia de comando, uma economia centralmente planejada, que funciona com base na alocação de recursos e investimentos. Portanto, é um padrão ou esquema muito clássico, que era bastante comum na maior parte do mundo socialista. O que é incomum é que os 16 anos anteriores aconteceram em um país subdesenvolvido, agrário e periférico no hemisfério ocidental, que é Cuba. E isso envolve uma cultura política muito diferente e uma relação muito distinta com o Ocidente como um todo. Envolve uma relação diferente com o terceiro mundo, porque Cuba se vê como parte dessa luta anticolonial, afroasiática e latino-americana pela libertação nacional, mas também pela busca de um socialismo próprio, que você sabe, não era adequado copiar das experiências asiáticas ou das experiências do leste europeu.
E isso começa a se desfazer nos anos 80, quando todos os socialismos, sejam eles asiáticos, do leste europeu, caribenhos, autogestionários, estatais, de mercado, começam a entrar uma crise tal. Begin to come into a full-blown crisis, And so, right before the collapse of the Soviet Union. E assim, pouco antes do colapso da União Soviética e da maioria dos estados socialistas do leste europeu, Cuba inicia o que foi chamado de processo de retificação, que significava a retomada do comando político sobre o que até então era uma economia centralmente planejada, bastante padrão, com alguns elementos de mercado. E essa reorganização acontece justamente quando a crise atinge o país. E estamos falando de uma crise enorme. A economia cubana nunca se recuperou totalmente da perda de quase 80% de seu comércio exterior. Ela perdeu 35% do seu PIB em um único ano. Encontrou-se sem qualquer cobertura diplomática, militar ou geopolítica do tipo que tinha antes, completamente sozinha no cenário mundial. Então, as reformas que vamos ver em Cuba nos anos 90 são basicamente baseadas na subsistência de Cuba como uma experiência socialista, sabe? E também contém um elemento de nacionalismo revolucionário que valoriza a soberania e a independência nacional, tendo a justiça social como o alicerce fundamental. Isso estabelece o tom para um conjunto de reformas que não são pensadas como reformas, mas como medidas de emergência que envolvem a criação de um pequeno setor privado na economia, a flexibilização da relação com as áreas rurais e, de forma passiva, uma abordagem diferente em relação ao investimento estrangeiro e ao trato com o capital externo, para impulsionar, por exemplo, o que viria a se tornar a indústria do turismo. Enquanto isso, a crise atingiu com força, especialmente na esfera social. Cuba começa a ver o acesso universal a serviços essenciais se deteriorar à medida que a crise se desenrola. O país consegue manter uma infraestrutura estável na saúde e na educação, mas o restante das provisões, como a manutenção geral da infraestrutura elétrica e habitacional, sofre uma deterioração real. Uma onda migratória tem início. Assim, a sociedade que entra no século XXI, uma sociedade que conseguiu, devido à liderança política de Fidel Castro, acima de tudo, reorientar e reorganizar as forças vivas, as forças revolucionárias vivas, em torno dessa crise, reinventa uma alternativa para o século XXI através da batalha de ideias, que é mais do que apenas discursos muito longos de Fidel. Mas é também uma sociedade marcada por essa crise. Existe um setor da sociedade cubana que nunca se recupera totalmente e se desconecta do que se poderia chamar de cultura revolucionária oficial, ideologia, discurso e formas de mobilização. Então, de certa forma, a batalha de ideias proposta por Fidel no início do século XXI é uma resposta socialista aos desafios deixados pelo período especial, que é o nome dado a essa era dos anos 90 em Cuba. Esse é o nome dado àquele período. Mas isso também é passageiro. Torna-se um processo de ampla mobilização social e política, uma reavaliação das políticas de bem-estar para expandi-las, especialmente na educação e na cultura. Mas também é acompanhado por uma sincronização com o processo político da Onda Rosa. Está ligada principalmente à experiência bolivariana na Venezuela. Mas quando a crise de 2008 atinge a economia cubana e a economia global, os cubanos percebem que sua dependência do funcionamento do mundo capitalista global é muito perigosa para a subsistência e sobrevivência do projeto. Quando a crise atinge a Venezuela, a economia cubana entra no vermelho. Portanto, é uma economia muito frágil. Mesmo após 20 anos de ajustes dentro de um mundo muito capitalista, é uma economia que enfrenta um imperialismo norte-americano muito agressivo. Lembre-se, essa primeira década do século XXI é a era de Bush Jr. e da guerra ao terror, que coloca Cuba no mapa como esse canto obscuro do mundo que eles pretendem esmagar.
exploration. E também é um momento de exploração. Após 20 anos, tentando compor uma economia, misturando empresas estatais, investimento estrangeiro e pequenas empresas privadas, o modelo anterior de economia centralmente planejada não é tão eficiente nem tão viável quanto essa mistura alternativa de formas econômicas, que também são formas de sociabilidade, de viver, de reproduzir a vida, e também formas de cultura que interagem de maneira muito diferente. Portanto, o processo de reforma tem como objetivo ser um ajuste, uma atualização de todo esse complexo de ideias, instituições e formas de reprodução da vida econômica, para produzir uma síntese orgânica do que até então havia sido um quadro geral muito heterogêneo. A big picture. Se eu pudesse voltar a algo que você disse sobre os anos 90, o próprio período especial foi apenas o colapso da União Soviética, com quem Cuba tinha as relações mais extensas de comércio, investimento e outras formas de ajuda. Ou foi também o restante do Sul global se voltando para o mercado, reestruturando suas próprias relações com o Ocidente, mais através do comércio, empréstimos e assim por diante, que também criou grandes pressões para Cuba. Bem, pode-se ver que o mundo nos anos 90 é um mundo onde Cuba está tentando resolver uma questão urgente que existia até então, que é a questão de sua inserção na economia global. Cuba era um país produtor de açúcar, o que significa que sua ligação com o resto do mundo se dava, em termos econômicos, através da produção de açúcar. Ter vivido com esse comércio vantajoso com a União Soviética significava que, por exemplo, a produção de açúcar cubana estava dentro de uma espécie de bolha. Então, quando essa bolha estourou, ela não era tão competitiva, eficiente ou produtiva. Assim, Cuba imediatamente começou a buscar novas parcerias e alianças. A maioria dessas parcerias veio principalmente da Europa no início, por exemplo, da Espanha. Redes como a Meliá começaram a estabelecer grande parte do que se tornaria essa incipiente indústria do turismo. Mas também havia conexões com o restante da América Latina. Era um momento de crise, especialmente uma crise da dívida para a maior parte do terceiro mundo e do sul global. Mas economicamente, era possível perceber uma expansão do comércio e oportunidades de negócios para as quais Cuba tentaria se orientar. Houve uma integração mais próxima dentro da região da América Latina e uma abordagem diferente em relação à política de esquerda regionalmente, além de esforços para buscar novas alianças. Por exemplo, é um momento em que o bloqueio contra Cuba se torna mais rígido e começam a ser adicionadas novas disposições. Por exemplo, para proibir navios que vão a Cuba de entrarem em portos dos Estados Unidos, ou para transformar o que antes era um conjunto frouxo de leis e medidas em uma legislação bastante padronizada e sólida contra Cuba, que é a Lei Helms-Burton. Então é um movimento de 2 passos muito explícito. É uma pequena dança entre os Estados Unidos e Cuba, que é um grande conflito. À medida que Cuba começa a sobreviver à crise, o que ninguém achava que aconteceria, e a buscar novas parcerias, o outro lado adota uma postura mais dura, tentando restringir esse tipo de relacionamento por meio de uma unipolaridade que privilegia principalmente o comércio dos Estados e as iniciativas comerciais dos Estados Unidos. Por exemplo, nosso relacionamento com o México, que até os anos 90 era bastante forte, ou com o Canadá, que é outro parceiro comercial importante, foi bastante afetado pela zona de livre comércio da América do Norte, porque essa integração tendia a tornar as coisas mais complicadas e orgânicas entre, por exemplo, Cuba e Canadá, ou Cuba e México. Isso não quer dizer que o relacionamento tenha acabado, mas significou um conjunto diferente de abordagens em termos de finanças, comércio e economia. Em grande parte, por exemplo, nosso relacionamento atual com o México é mediado por esse mesmo conjunto de restrições. Os mesmos fatores que impulsionaram a economia mexicana por meio da integração, manufatura e comércio com os Estados Unidos
também tornaram seu relacionamento com Cuba mais difícil. also rendered more difficult its relationship with Cuba. So, on one hand, Por um lado, Cuba está sofrendo as consequências da reestruturação do relacionamento do México ou do Canadá com os Estados Unidos, à medida que esses países se tornaram profundamente entrelaçados. Por outro lado, o final dos anos 90 e os anos 2000 também testemunharam a onda rosa e a aproximação de Cuba com a Venezuela. Se você puder nos contar um pouco sobre como Cuba estava navegando nesses espaços, onde governos mais amigáveis surgiram por causa da onda rosa. more friendlier governments came in because of the pink tide. Well, you could see the pink tide as a consequence. Bem, pode-se ver a maré rosa como uma consequência da sobrevivência de Cuba de várias maneiras. Cuba foi um farol, um símbolo, mas também uma retaguarda muito importante para a maioria dos movimentos de libertação e de esquerda na América Latina e no Caribe. Teve uma relação extensa com as guerrilhas nos anos 60 e 70. Foi fundamental para a sobrevivência da década sandinista na Nicarágua e dos demais movimentos guerrilheiros na América Central. Mas essa influência nunca parou. Nos anos 90, Cuba passou a reconstruir uma esquerda latino-americana a partir de uma perspectiva diferente. Não mais a luta armada, mas novos movimentos sociais. Not armed struggle, but the new social movements. And then you will see through the Foro de São Paulo. Então você verá através do Foro de São Paulo e de outras iniciativas, sejam revistas, encontros internacionais e regionais em Havana, por exemplo, sobre economia, globalização, os desafios do socialismo, o Festival Mundial da Juventude que Cuba reativou em 1995, por meio da relação e descoberta de Hugo Chávez, conhecido por Fidel. Depois que Chávez sai da prisão em 1994, ele recebe um convite para ir a Cuba, que ele então visita, sendo recebido por ninguém menos que Fidel. Assim, é possível perceber que, em meio à crise, Cuba está expandindo suas relações diplomáticas em um nível governamental bastante formal. Está tentando aprofundar e diversificar suas parcerias econômicas ao redor do mundo, mas politicamente também está tentando estabelecer novas redes. E a onda rosa é uma consequência indireta disso, sabe? Porque é um mito comum da direita que essas experiências dentro da onda rosa foram manipuladas a partir de Havana ou Caracas. Puppeteered from Havana or Caracas. No, nothing of the sorts. But there's a real Não, nada disso. echo. Mas existe um verdadeiro eco e uma rede extensa de discussões, estratégias e quadros que se formam ao longo daquela década, o que seria crucial. Estou pensando na Bolívia, estou pensando na Venezuela, até mesmo no Brasil, e na relação que Cuba estabelece com o Partido dos Trabalhadores, o governo do PT, antes mesmo de ser governo, ou com os movimentos de camponeses sem terra. Então, quando isso entra em cena, especialmente em torno da recusa da Área de Livre Coméricas, a ALCA, em 2003, essa sincronização se aprofunda. That synchronization gets deeper. And it gets deeper especially with Venezuela, E isso se aprofunda, especialmente com a Venezuela, à medida que a relação entre Chávez e Fidel, como duas experiências que aprendem muito uma com a outra, começa realmente a se intensificar, criando uma nova experiência de integração dentro da ALBA. E você vai ver que dentro da ALBA, Cuba atinge taxas muito altas de crescimento econômico. Consegue investir na maioria dos projetos e luta para formalizar e compartilhar os aprendizados dos 50 anos anteriores de revolução com essa nova experiência revolucionária. Acho que, por exemplo, Chávez tira muitas lições da experiência da Revolução Cubana e toma várias medidas para aplicar essas lições. Em termos, por exemplo, da experiência comunal na Venezuela, é uma novidade absoluta em termos de experiência revolucionária dentro da América Latina. in terms of revolutionary experience within Latin America. And I consider that its experience around media and communication. E considero que sua experiência em mídia e comunicação para o século XXI é um conflito político mais plural, mesmo dentro do chavismo, não apenas entre os partidos políticos tradicionais, ou a experiência das missões, que de certa forma refletem os projetos dentro da batalha de ideias. Sabe, essas grandes missões, as missões dentro da Revolução Bolivariana, em torno do ensino superior, campanhas de alfabetização, atendimento de saúde nos bairros,
se assemelham muito à maioria dos projetos da Batalha de Ideias. Então, é um emaranhado de muitas formas, de experiência adquirida, de instituições, é um emaranhado econômico. E à medida que a crise atinge a Venezuela progressivamente ao longo daquela década, não apenas com a morte de Chávez, ou 2008, mas as guarimbas em 2014 e 2015, a tentativa de Guaidó de acumular poder, a guerra híbrida e o bloqueio contra a Venezuela, isso teria um efeito rebote em Cuba, de certa forma. Rebound effect on Cuba, in a way. You could even say that the rollback of most of Você poderia até dizer que o retrocesso da maioria das experiências dos governos da Onda Rosa na América Latina fez muito para colocar Cuba em uma posição mais difícil, sabe, à medida que avançamos para a década de 2010, do que estava nos anos 2000, mesmo com Bush Jr. e a guerra ao terror a todo vapor. A situação de isolamento de Cuba, ou a posição de Cuba, deve sempre ser pensada, como diria Roberto Regalado, um analista cubano, dentro desse triângulo, com Cuba e os Estados Unidos em conflito, mediado por sua posição relativa em relação ao resto da América Latina e do Caribe. Se os movimentos são fracos, se os governos são fracos, se os aliados estão em perigo, a posição de Cuba fica mais fraca diante desse gigante que é simplesmente anormal. behemoth that is just abnormal. So basically in the 90s, Então, basicamente, nos anos 90 e 2000, se entendi corretamente, Cuba está reestruturando seus relacionamentos. E a Onda Rosa conseguiu criar um papel construtivo dentro do experimento socialista, o que é um pouco diferente do papel que Cuba desempenhou, digamos, durante a resistência nicaragüense nos anos 80, quando era mais um apoio militar para proteger a revolução. Em vez disso, aqui estamos vendo mais contato de Estado para Estado. Seria essa uma interpretação justa disso? State-to-state contact. Would that be a fair reading of this? You could definitely say so. Well, Com certeza, pode-se dizer isso. Bem, sem a União Soviética, Cuba não tinha condições de fornecer assistência militar de qualquer tipo. E a região havia começado a mudar. Na verdade, a estratégia cubana em relação ao resto do mundo, e até mesmo nas conversas com essas guerrilhas, estou pensando na guerrilha da FMLN em El Salvador e em Shafik Handal, e na FMLN e no Pacto de Democracia na Guatemala. Estou pensando na experiência na Colômbia, na qual Cuba também teve um papel nas conversas de paz. Então você vê uma mudança de estratégia. O nível simbólico é fundamental, porque você vem de uma grande derrota. Não se pode subestimar o quanto os anos 90 foram difíceis para a maior parte da esquerda global, mesmo para aqueles críticos da União Soviética. most of the global left, even those critical of the Soviet Union, saw the tides turning against. Então, a maré estava se voltando contra ideias progressistas, ideias de esquerda, a maré uniforme do neoliberalismo, o consenso de Washington. De qualquer forma, você sabe, essa grande derrota. E, portanto, para Cuba sobreviver a isso, foi estratégico em um nível cultural e simbólico, mas também no nível das ideias, porque permitiu que Cuba tivesse um lugar dentro da América Latina, do Caribe e do resto do mundo, onde certos discursos, certas estratégias, certas táticas pudessem ser discutidas ativamente. Alianças, redes de ativistas, discussões sobre o neoliberalismo, alternativas ao neoliberalismo, sobre movimentos sociais, sobre o anti-imperialismo em uma era de globalismo e globalização neoliberal. Então eu diria que foi definitivamente crucial para Cuba manter uma luz acesa para que a maioria dessas coisas pudesse acontecer. E isso explicaria essa relação em um nível mais básico. And that would explain this relationship on a ground level. But as those pink tie governments become successful, Mas à medida que esses governos da Onda Rosa se tornaram bem-sucedidos e as relações foram formalizadas, venho pensando que parte da liderança cubana acreditou que esse trabalho sucessivo seria permanente. E assim, essa relação de base com os movimentos sociais perdeu espaço para uma abordagem mais diplomática e governamental na relação de Cuba com o resto do mundo. Não que tenha sido completamente perdida, não, porque há elementos disso que sobrevivem até hoje. Mas como estratégia, passou a se concentrar em outros tipos de organizações. Por exemplo, a criação da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos,
Uma organização sem os Estados Unidos como membro, mas que reúne a maioria dos países da região, foi um marco importante, um grande marco diplomático. Mas isso foi visto como um caminho a seguir, e não como um ganho contingente de uma estratégia mais ampla, não apenas de política externa, mas da projeção externa da revolução. Você pode até ver esse viés como uma forma de enxergar a revolução, que sempre ocorre em dois níveis. Um projeto de construção do Estado, e isso significa tensões relacionadas à formação de um Estado, tanto como Estado-nação, no âmbito diplomático, quanto dentro do próprio Estado, como uma estrutura de violência, lei e poder, e também a revolução como movimento social, como experiência vivida, como capacidade de mobilização em massa, como terreno para experimentação política e social. Então esse tipo de tensão é interna, mas também pode ser observada externamente. Então, enquanto os anos 90 e 2000 prepararam o terreno para atualizar a revolução, como você disse, repensando sua relação com outras nações após o colapso da União Soviética e também lidando com a mudança na ideologia global no contexto do socialismo, capitalismo, neoliberalismo e assim por diante. Me corrija se eu estiver errado. Mas Cuba não adotou reformas de mercado dramáticas nos anos 90 e 2000. Isso só aconteceu em 2011, com o pacote de reformas, quando o setor estatal foi reduzido e o setor privado expandido. Foram concedidos arrendamentos de terras para a agricultura visando produtividade, houve liberalização na compra e venda de casas e carros, uma maior busca por investimento estrangeiro e abertura para o turismo. Como você avalia os desdobramentos subsequentes das reformas de 2011, que foram muito mais radicais em termos de aproximação com o mercado? Bem, você pode perceber isso, por exemplo, em termos de economia de mercado, ou da existência de mercados dentro da economia, que os anos 90 tiveram um certo grau de mercantilização. Pense, por exemplo, que essa é uma sociedade que gira em torno do Estado como sua principal instituição, o que significa que o Estado fornece a maioria dos bens, entretenimento, serviços e infraestrutura essencial. A alocação e a oferta desses serviços são um ato político. Isso gira em torno de um certo consenso. Michael Lebowitz, que foi um economista canadense, infelizmente falecido, falava disso como uma espécie de pacto social. Um pacto social entre as massas trabalhadoras, os trabalhadores e o Estado socialista, os planejadores. Era um conjunto de expectativas de necessidades que deveriam ser atendidas pelo funcionamento da economia socialista. Por exemplo, expectativas em relação à fixidez dos preços, à oferta de bens essenciais, saúde, educação, esportes, cultura, uma cultura de trabalho mais flexível e menos rígida, que não era tão produtivista e que dava aos trabalhadores espaço para lazer e até mesmo para preguiça. Então, nos anos 90, ocorre a retração do Estado e certamente parece surgir uma zona da vida social que não é politicamente regulada, na qual há espaço para a autonomia. Isso se manifesta de várias formas. Você vê associações, cooperativas, associações de bairro, igrejas surgindo, mas também vê o mercado informal, para uma enorme variedade de negócios regulares, alimentos ou até mesmo medicamentos, embora não tanto. Qualquer coisa, sabe? Existe um mercado informal de combustível. There's an informal market for fuel, so there's an element of market already working its way. Então já existe um elemento do mercado se espalhando pela sociedade, sabe? Na forma como as pessoas se relacionam entre si, na forma como reproduzem suas próprias vidas cotidianas. O que 2011 traz de diferente é que esse efeito colateral da contração do Estado se torna um elemento estratégico dentro da economia estatal, entre suas empresas e do setor estatal para outros setores da economia. Seja, por exemplo, a formação de um novo setor privado, composto não apenas por trabalhadores autônomos, chamados na gíria cubana de cuentapropistas, ou seja,
Negócios próprios, como encanadores ou taxistas, ou, sei lá, pessoas que são pequenos vendedores de comida de rua. Não, nem mesmo restaurantes, quero dizer, batatas fritas. Pense em alguém que vende cachorro quente na rua. Bem, isso costumava ser estatal em Cuba. Well, that used to be state-owned in Cuba. No, so you get an experience which is heavy on. Não, então você tem uma experiência que é fortemente baseada em uma economia estatal. E por isso você realmente deve começar a posicionar isso de forma estratégica. Agora, a formação de um pequeno setor privado, até mesmo os planos para esse setor, e a promoção de cooperativas, co-ops e uma relação diferente entre as empresas estatais. Uma modernização de elementos, como gestão de preços, formação de salários, consumo e investimento. Então, há uma diferença aí, em termos de como a experiência cubana se imagina. Não como sendo canto mercado, mas trabalhando com o mercado. Not as against the market, but working with the market. It has a lot to do with the presence of the market already as a Isso tem muito a ver com a presença do mercado já como uma realidade dentro da sociedade cubana, mas também com o fracasso de uma certa forma de organizar a economia centralizada, que encontrou limites muito duros, não apenas a partir dos anos 90, mas até antes disso. Limites relacionados à eficiência, à gestão do trabalho e aos conflitos dentro do mundo do trabalho. Era uma questão de motivar os trabalhadores a serem realmente mais produtivos. Assim, o mercado é visto como uma forma de otimizar esses elementos e alcançar duas coisas: uma economia mais diversificada, com empresas estatais no centro como principal elemento da economia, governando os setores-chave: energia, logística, biotecnologia, até mesmo turismo. biotech, even tourism. While you get an efficient economy that can support Enquanto você tem uma economia eficiente, que pode sustentar essas provisões e garantias universais típicas do modelo clássico de socialismo, o que acontece depois de 2008 e 2011 é que uma economia ineficiente coloca em risco cada passo dado em direção ao bem-estar. Seja manter os hospitais funcionando, garantir o fornecimento de medicamentos, os professores ensinando, as escolas abertas, os livros fornecidos gratuitamente, a gratuidade das mensalidades, a merenda escolar, você escolhe. Cada elemento dessa política social mais ampla exige uma economia que possa sustentá-los. Assim, o acordo é visto da seguinte forma: uma economia mais eficiente compensaria a perda no setor estatal, mesmo que algumas áreas consideradas não essenciais sejam transferidas para o setor privado ou para as cooperativas. go towards the private sector or the co-ops. And another element of that is to reduce the Outro elemento disso é reduzir a oferta de certos serviços dentro do sistema de bem-estar estatal e transferi-los para as mãos do mercado. Por exemplo, em Cuba, a escassez sempre foi uma característica da economia, mas o que está em falta em determinado momento variou ao longo do tempo. Por exemplo, você podia ter acesso a um excelente sistema de saúde e educação, mas talvez tivesse que viver com um único par de calças por, sei lá, 5 anos, 10 anos. Ou seja, bens de consumo eram muito escassos, mas esses tipos de bens públicos universais eram abundantes. Havia uma necessidade de um consumo mais amplo e diversificado entre o povo cubano como um todo, uma expectativa de uma qualidade de vida mais alta, semelhante ao que viam em outros lugares. E essa melhor qualidade de vida estava baseada no consumo. life whose premise was consumption and it reflects an element of a E isso reflete um elemento de mudança cultural nesses 20 anos. O Estado costumava determinar e fornecer um único tipo de pão, uma quantidade específica. Ou você tinha uma casa, mas não existia um mercado imobiliário, e você não podia vender sua casa, tinha que trocá-la por outra. Ou você não podia comprar um carro, mesmo que tivesse dinheiro. Ou não havia uma variedade suficiente de bens de consumo. Então, as pessoas achavam que poderia ser vantajoso tornar a provisão universal e obrigatória de bens básicos pelo Estado uma coisa do passado, e dar lugar a uma distribuição de mercado desses recursos, que poderia fornecê-los em abundância e sem os limites e desafios de uma economia estatal. Isso foi um choque, porque a atualização desses elementos de política
significou que uma parte das pessoas efetivamente perdeu o acesso a certos bens, o acesso a certas garantias, o piso básico que elas tinham e que achavam que a reforma iria elevar, na verdade diminuiu. Esse conflito se manifestou de várias formas. This conflict taking shape in many ways. No, you see Russian card because it's seen. Não, veja, porque isso é visto como ineficiente. Mas então, à medida que eliminam, as pessoas passam a defendê-lo, porque oferece um certo elemento de certeza em um mundo econômico muito incerto. Você pode ver que as pessoas querem empresas estatais mais eficientes, com equipes mais enxutas, não 20 pessoas fazendo o trabalho de 5, mas 5 pessoas fazendo o trabalho de 5. Mas então, quando você começa a pensar quem são esses 15 que vão ficar de fora para trabalhar no setor privado ou em outras áreas, você vê pessoas resistindo a esse enxugamento, pensando que isso altera o acesso delas a um elemento-chave do bem-estar, que é o trabalho, a capacidade de trabalhar. Então a reforma avança um passo e depois recua meio passo. One step forward and then half step back. In each and every direction. Em todas as direções, você sabe, há tentativas de reorganizar fundamentalmente a forma como as coisas funcionam. E então existe uma espécie de resistência silenciosa por parte do setor afetado por essas reformas. Eventualmente dá para entender por que, por exemplo, o setor privado, especialmente depois de 2021, foi visto como um caminho para o processo de reforma. Porque, na realidade, as coisas dentro da economia estatal estavam em uma espécie de impasse. Não era possível avançar sem afetar alguém, algum setor, fossem os trabalhadores das empresas estatais, das instituições públicas ou de certos setores da economia, como o turismo, sem que alguém saísse perdendo. Assim, o setor privado foi uma forma de contornar essas contradições e impulsionar a reforma. Não sei se isso explica alguma coisa. I don't know if this explains anything. If you could tell us a little bit about Conte-nos um pouco sobre os protestos de 2021. Ouvimos muito sobre a escassez de alimentos e remédios, apagões e alívio da inflação. Minha pergunta é justo vê-los principalmente como protestos contra a crise econômica ou problemas econômicos? Ou eles também refletiram algum tipo de frustração geracional ou ideológica com a economia política cubana? generational or ideological frustrations with the Cuban political economy? Well, I think that it's Bem, eu acho que é uma crise tripla em 2021. Porque durante o processo de reforma, e mesmo antes, durante o período especial, surgiu essa área dentro da sociedade cubana que estava à margem. Ela tinha um acesso muito precário a certos bens e a essas garantias universais. À medida que isso foi se enfraquecendo durante a reforma, acabou ficando fora do foco público, em termos de políticas, em termos de representação política. Também era possível perceber uma mudança mais ampla dentro do processo de reforma, que está na gestão das instituições governamentais e estatais. Se antes da reforma você podia ver a mobilização como um elemento-chave dentro de um estilo revolucionário de política, como se via com Fidel, grandes mobilizações de massa, discursos na Plaza de la Revolución, grandes marchas. revolution, big marches. Afterwards, you tend to see Depois, tende-se a ver um Estado que se reorganiza para responder a uma pergunta muito simples: como gerenciar o conflito social e prestar atenção às mudanças sociais sem Fidel e sem a estratégia de mobilização. Assim, a resposta que a reforma dá a esse processo é um corpo governamental mais eficiente, um quadro mais eficiente, melhores leis e aplicação da lei, melhores instituições, procedimentos mais formalizados, essencialmente, administração pública e burocracia, para prevenir ou resolver esses tipos de conflitos sociais internamente. Mas isso implica uma certa separação entre a gestão do Estado e seus procedimentos burocráticos. E esse processo mais amplo de representação, deliberação e mobilização, que foi uma marca registrada da Revolução Cubana e de seu estilo político. It was a hallmark of the Cuban Revolution and its political style. So you get to 2021,
Então chegamos a 2021, quando a Constituição de 2019 já formalizou essa mudança mais ampla dentro do governo e da lei, que colocou o conflito em termos muito restritos entre o cidadão, com seus direitos de representação, liberdade de expressão, etc., e o Estado e suas obrigações para com esse cidadão, mas sem nada no meio. Praticamente não há menção à sociedade civil socialista. Quase nenhuma menção a um corpo político mais amplo, uma coletividade socialista que gira em torno de organizações de massa, ou seja, uma perspectiva muito limitada das coisas, talvez um pouco mais ampla em relação aos municípios. E então a crise chega. E por que isso acontece? A pandemia de Covid-19 serve como um enorme catalisador. Ela acelera processos dentro da sociedade cubana mais ampla que estavam latentes, adormecidos ou explícitos, mas não nos níveis que se veriam depois. Explicit, but not at the levels that you would see afterwards, no? You get a tourism economy that gets blown. Você tem uma economia baseada no turismo que é devastada pelo lockdown. E isso afeta não só a renda nacional do Estado e a receita necessária para sustentar essa ampla rede social, mas também esse grande setor privado que se desenvolveu em torno do turismo, que é não estatal, ou seja, privado, e que não tem acesso a garantias universais. Porque, por exemplo, eu sou um trabalhador estatal. Durante a pandemia, recebi 60% do meu salário pago mês a mês. Mas se você era um trabalhador em um local de turismo do setor privado, não recebeu nada. Se você sobrevivia nas margens, negociando nas redes de comércio informal em torno das necessidades desse setor de turismo privado, também não recebeu nada por 2 anos seguidos. You got nothing for 2 straight years. So you get an economic crisis that hits hard, you know. Você tem uma crise econômica que atinge forte, justamente no momento em que há um próximo passo na reforma que embaralha os preços, gera inflação e tenta resolver o enigma monetário da economia cubana, que é uma questão muito grande para discutirmos por completo agora. Mas você tinha 2 moedas, múltiplas taxas de câmbio e, basicamente, não havia uma visão clara de como toda a economia estava funcionando, porque existiam essas áreas opacas mediadas por essas trocas. Depois, você teve um sistema de preços mais flexível e uma legislação completa em torno de um novo setor privado que começa a intervir em áreas muito importantes, por exemplo, o varejo e o acesso à alimentação. Ou seja, elementos fundamentais da vida cotidiana. Então você tem uma crise na economia. Elements of the daily life. So you got a crisis in the economy. But then you also got a crisis in the institutions that manage. Mas então você também tem uma crise nas instituições que gerenciam crises. Porque quem decide, em uma situação muito apertada de gestão de recursos, quem recebe energia elétrica e quem não recebe? Você tem a distribuição de alimentos, qual município, qual província recebe mais? Quem decide onde investir? O gerenciamento executivo da crise acrescenta à crise econômica um nível de desigualdade que se soma à desigualdade já produzida durante os anos 90, no período especial, entre regiões dentro de Cuba, entre gêneros, até mesmo entre raças, em certa medida. E você tem instituições com um senso de participação muito limitado nas decisões-chave. Temos uma crise em nível econômico e social. Sim, com certeza. E também em nível ideológico, certo? Você tinha uma nova geração surgindo, que passou por uma década de mudanças e reformas, e então é subitamente atingida por uma grande crise. And then it's suddenly hit by a major crisis. You get a very. Você tem um país muito diferente daquele que entrou na crise dos anos 80 para os anos 90, um país mais heterogêneo, um país mais desigual, um país que carrega as cicatrizes desses últimos 30 anos. E surge uma nova liderança tentando administrar o conflito social, formada em uma cultura política que já não é mais a que opera atualmente dentro da sociedade cubana, certo? Cuba se tornou um país de um tipo muito diferente. E assim, à medida que os protestos surgem como um momento de verdade, a crise é sempre um momento de verdade de 2 formas básicas. Primeiro, há um desafio político, e não acho que seja apenas sobre a economia. Há um desafio político. O que fez essas pessoas irem às ruas protestar diante de uma situação tão grave, tão tensa, em meio à Covid, com os efeitos do bloqueio, em meio ao confinamento? Todos esses elementos.
lockdown, all of those elements. But what made that these people Mas o que fez essas pessoas se sentirem assim? Elas não se sentiam representadas. Não sentiam que a conversa era um caminho possível. Não sentiam que as instituições tinham uma resposta viável para elas. E essa é uma grande questão. E a segunda questão é sobre os efeitos da reforma. Porque até então, a reforma tinha 6 atos, mas era vista de forma muito positiva, como um processo de modernização, como um processo de flexibilização. Mas então, para uma determinada área dentro de Cuba, 2021 foi um efeito da reforma. E aí você tem 2 alternativas, ou 3 alternativas. Uma tenta administrar o conflito social de uma forma alinhada com essas novas instituições que surgiram após 2019, que carregam o elemento da reforma, um governo mais proativo, mais separado da mobilização de massas. Você tem uma alternativa que diz que a reforma não foi profunda o suficiente e que esses são apenas efeitos colaterais de um processo de reforma muito brando. É preciso parar de alimentar a contradição entre o velho e o novo e avançar para uma implementação muito mais dramática de um determinado conjunto de políticas econômicas. E há um terceiro elemento, que diante dessa ativação política, quer dar um salto para o passado e reconstruir os elementos da clássica economia centralmente planejada, acreditando que esses elementos de mercado são distorções, passos atrás em relação ao objetivo socialista. Então há uma espécie de, eu não diria fratura, mas um conflito no nível da elite da política cubana sobre qual é o caminho a seguir, o que na verdade impede o avanço. Porque quando você tem declarações contraditórias e situações de ajuste de crise, sem uma linha clara sobre para onde está indo, torna-se difícil realmente chegar a algum lugar. Mas então você também tem uma discussão mais ampla dentro da sociedade como um todo, na qual as forças revolucionárias ainda são uma maioria mobilizada e politicamente ativa, mas de repente se veem não mais como os únicos atores políticos relevantes em um campo mais amplo. Há um processo entre 2020 e 2022 de ativação política que mostra uma heterogeneidade maior, tanto dentro do campo revolucionário quanto na sociedade cubana como um todo, que tende a não ser limitada por instituições e ideologias anteriores, e começa a pensar de forma diferente sobre o que está acontecendo diante de uma crise que ninguém realmente sabe como enfrentar. E isso após os protestos de 2021, produziu uma onda migratória em massa e um aprofundamento da crise econômica sem uma solução viável à vista. Existe um elemento técnico e objetivo dentro da crise que não é específico de Cuba, mas é um efeito global de uma crise global. Tem muito a ver com a guerra na Ucrânia, tem muito a ver com Trump e o declínio dos Estados, tem muito a ver com essa grande reorganização em direção à multipolaridade, que apresenta uma oportunidade, mas também desmonta certezas. Mas também há um nível de conflito e contradição interna que atravessa esses 3 níveis que abordo: econômico, social, institucional e ideológico-cultural. Ideological, cultural, no? If we could quickly go through... Se pudermos passar rapidamente pelo papel dos Estados Unidos desde 1959, mas eu realmente quero focar no presente. Então, se você puder nos contar um pouco mais sobre o que aconteceu desde 2019, quais têm sido as formas concretas que compõem o vergonhoso estrangulamento dos Estados Unidos contra Cuba? Ouvimos muito sobre sanções dentro do sistema do dólar, sanções diretamente sobre o comércio, sobre o transporte marítimo, até mesmo a reclassificação de Cuba como unidade terrorista. Quais são as formas concretas dessas ações punitivas? E se você puder também nos falar um pouco sobre a literatura de propaganda, porque a grande mídia ocidental está cheia de relatos negativos de atrocidades contra Cuba. Recentemente conversei com Juan Gonzalez, do Democracy Now!, e discutimos um pouco sobre Cuba.
Uma das coisas que ele disse é que um dos problemas de Cuba é estar localizada geograficamente na porta do maior estado imperialista. E temos um lobby cubano massivo na Flórida em particular, mas também em grande parte nos Estados Unidos. Você pode nos falar um pouco tanto sobre as ações punitivas quanto sobre o lado da propaganda dos Estados Unidos? Bem, tanto a propaganda quanto as sanções atuam na mesma direção: isolar e restringir a comunicação de Cuba com o mundo de todas as formas possíveis. Você pode observar alguns avanços importantes na biotecnologia cubana, seja no tratamento do diabetes ou nas vacinas, que por meio de um esforço próprio acabaram nos salvando da pandemia de Covid-19. Estaríamos perdidos sem as vacinas desenvolvidas no país, que nunca chega ao público mais amplo, por causa desse bloqueio informacional e comunicacional que acompanhas os outros. A literatura de propaganda sobre Cuba e os Estados Unidos, e acho que a forma como estou abordando essas questões nesta conversa tem muito a ver com desmontar isso, é que Cuba costuma ser vista como uma sociedade monolítica, o que não é verdade. É politicamente complexa, muito mais do que as conspirações em torno do bureau político ou do comitê central do partido sugerem. Existe um contexto social mais amplo no qual está inserida. A sociedade cubana é histórica no sentido de que se transforma e se modifica a cada década. Portanto, não é que de 1º de janeiro de 1959 até hoje, você tenha tido exatamente a mesma sociedade, com exatamente as mesmas regras em vigor. E em terceiro lugar, a sociedade cubana tem falhas, assim como toda sociedade no mundo, não é? Não é o paraíso, mas também não é o inferno. É um país que, infelizmente, pouquíssimas pessoas realmente conhecem a fundo. E essas falhas, que são tanto parte de ser um país periférico e subdesenvolvido, quanto outras que têm a ver com tentarmos nos envolver em questões maiores do que a vida, como subdesenvolvimento, desigualdade estrutural dentro do sistema mundial, séculos de colonialismo e escravidão, também têm uma explicação para a nossa crise atual. Mas o que faz um bloqueio? Gosto de pensar no bloqueio como um processo de descredenciamento de uma fonte, como uma restrição da capacidade de manobra política de Cuba. Se você restringe o espaço em que opções viáveis estão disponíveis, você acaba restringindo as possibilidades de avançar para alternativas desejadas. E então, de que maneiras concretas isso se manifesta? Isso é visto em nível individual, mas também em nível nacional. Por exemplo, durante a pandemia, respiradores mecânicos foram proibidos de serem enviados para Cuba pelos Estados Unidos, porque incorporavam mais de 10% de tecnologia americana. Assim, Cuba estava em necessidade desesperada de mais respiradores, assim como o resto do mundo. Mas os Estados Unidos não os venderiam, assim como não venderiam seringas, luvas, equipamentos de proteção e outros equipamentos. Também cancelariam transações e multariam bancos estrangeiros multinacionais, bancos não americanos, por permitirem que Cuba realizasse transações para seu comércio e investimento. Isso fecharia as portas digitais de Cuba para serviços básicos de educação e web. Por exemplo, esta conversa via Zoom está acontecendo apesar de um bloqueio que não permite que o Zoom opere normalmente em Cuba. Você enfrenta uma restrição na conectividade. Se você olhar para um mapa da infraestrutura de cabos submarinos no Caribe, verá que Cuba está excluída de todas as principais redes de cabos da região. Ela está conectada apenas através da Venezuela e, em seguida, por meio da Martínica, com um projeto conjunto com a França. Isso também afeta a capacidade de negociar alimentos importados baratos ou grãos para a agricultura, que precisam ser pagos à vista e integralmente, porque não são permitidas transações.
educational Isso tem muito a ver com as oportunidades educacionais para os cubanos, já que poder retornar ou permanecer está muito relacionado a um fator de atração dentro da migração, que permite aos cubanos, por exemplo, certos privilégios que são inacessíveis a um imigrante guatemalteco, equatoriano, brasileiro ou chileno nos Estados Unidos. Então, você poderia dar muitos exemplos de maneiras pelas quais isso dificulta a vida, torna as opções escassas, mais escassas, dobra ou triplica o comprimento das cadeias logísticas para qualquer coisa, desde equipamentos médicos até garrafas de cristal para o rum cubano. Em um caso como o de Cuba, não é. in a case like Cuba is in it complicates the Isso complica as relações com o resto do mundo, até mesmo com nossos aliados mais próximos. Então, é um processo de restrição do espaço. Não é um limite real, certo? Dentro disso, Cuba ainda se movimenta e encontra maneiras de conseguir investimento, comércio e exportação, certo? É mais restrito do que deveria ser ou do que poderia ser. E com o tempo, você tem esse processo de certificação que mencionei. Se você só tem uma quantidade X de investimento disponível para Y, que é mais amplo, necessidades sociais, seja habitação, saúde, educação ou desenvolvimento da economia, algo vai sofrer. E a longo prazo, isso pode entrar em colapso. Você vê isso, por exemplo, na energia. Parte disso é o colapso técnico mais amplo, induzido pelas mudanças climáticas, da nossa capacidade de geração. Parte disso é negligência. generation capacity. Part of it is neglect. Part of it is lack of investment, of sufficient investment. Parte disso é a falta de investimento suficiente na manutenção desse tipo de infraestrutura. Você pode ver isso na agricultura. Bem, por que Cuba não conseguiu se sustentar, fornecer a si mesma alimentos básicos? Ou como poderia sustentar uma rede global de instalações médicas de alto nível gratuitamente para seus cidadãos e para aqueles no exterior que precisam? Então você tem efeitos de curto prazo e também efeitos de médio e longo prazo. E quando você soma tudo isso, os preços ficam mais complicados. Eles complicam muito os preços. Preços que até países sem experiência com bloqueios estão enfrentando agora. Ficam mais difíceis e complicados de resolver diante desse elemento. Toda essa complexidade e todas essas dificuldades são apagadas pela propaganda. Complexity and all these difficulties are wiped out by propaganda. You know, it certainly seems that only the government is to blame. Certamente parece que apenas o governo é culpado, que apenas o Partido Comunista é culpado, ou que não há discussões dentro de Cuba sobre essas questões, que tudo é muito preto no branco na sociedade, que é uma espécie de prisão a céu aberto. Mas tudo isso é falso. Existe um amplo debate dentro da sociedade cubana entre diferentes ideologias, inclusive políticas, acontecendo nas redes sociais e em diversas publicações. Há ecos desse debate e até debates intensos ocorrendo dentro do campo revolucionário e nas instituições, que não são tão visíveis quanto deveriam ser. Existem conflitos de elite, sobre os caminhos a seguir, não apenas para sair da crise, mas também em direção ao desenvolvimento. Forward, not only out of the crisis, but towards development. There's a social conflict that Existe um conflito social que se manifesta, por exemplo, através das instituições e do conflito político entre a gestão executiva da crise e a deliberação democrática por assembleias locais e nacionais. E isso gera angústia, exaustão e uma sensação de desesperança, mas também muita resistência, resiliência e capacidade política que você poderia associar à revolução, que ainda está presente. E isso pode ser visto, por exemplo, no último 1º de maio na Plaza de la Revolución, onde houve um grande desfile. Agora, isso não é um cheque em branco. Sabe, não é para sempre. Não é eterno. Não é perene. Sua premissa é a luta, é a mobilização, é um exercício mais consciente da democracia socialista que é desesperadamente necessário para resolver a crise. that is desperately needed to solve the crisis, you know. My final question to you, Professor Ernesto. Minha pergunta final para o senhor, professor Ernesto, é se o senhor poderia nos contar um pouco sobre como Cuba vê a ascensão dos BRICS. A China está obviamente expandindo seu relacionamento com a América Latina e a América Central.
A China tem uma enorme capacidade de investir em infraestrutura. Tem a capacidade de injetar investimentos em todos os tipos de áreas. Os problemas com tecnologias que o senhor mencionou, sanções sobre ventiladores ou outros equipamentos médicos, sanções sobre transporte marítimo, quero dizer, grande parte do transporte marítimo agora está sob controle chinês. A relação Cuba-Rússia parece estar ressurgindo. A Rússia tem grande capacidade de importar petróleo subsidiado e barato, que imagino que Cuba precise, dadas todas as suas carências energéticas. Cuba tem uma relação muito longa com o ANC na África do Sul. Podem surgir mais relações, no sentido de Cuba ganhar divisas através de profissionais de saúde e assim por diante. E até mesmo o Brasil pode exportar produtos de plantation e outros para Cuba. Se o senhor pudesse nos contar um pouco sobre como Cuba vê a ascensão dos BRICS e suas perspectivas de aprofundar os laços com as nações do BRICS. Bem, Cuba é parceira dos BRICS. Ela acabou de entrar no ano passado. Após a última cúpula dos BRICS, foi aprovada como membro parceiro. Não um membro pleno, mas um parceiro. E tem relações muito profundas com a maioria dos países do núcleo original dos BRICS. Mas eu gostaria primeiro de dizer que a solução para a crise cubana está baseada, é claro, em um mundo mais gentil. Um mundo em que o conflito com os Ethrace não determina excessivamente nossa relação com o resto do mundo. E pode-se ver até mesmo a Revolução Cubana, sua própria existência, como ligada a esse momento mais amplo, no final dos anos 50 e início dos anos 60 de libertação na África e na Ásia. A Revolução Cubana deve sua existência a Panlong Jong e Dien Bien Phu, a Declaração da República Popular da China ou a independência da Índia e de Gana e do restante da África. Portanto, faz parte do mesmo momento histórico. É possível perceber claramente a abertura de um espaço de manobra no mundo mais amplo. Isso é uma boa notícia para Cuba. Mas o lado interno da crise, nossas próprias forças e capacidades, seria o fator mais importante para avançar. Porque mesmo que o mundo seja mais ameno, ou mesmo que nos coloque em uma posição mais vantajosa globalmente, dependeria da nossa determinação para seguir em frente. Então sim, Rússia e China são parceiros estratégicos na cooperação energética. E até mesmo Cuba manteve relações comerciais e investimentos com a China, por exemplo, na área de biotecnologia. Biotecnologia de ponta está sendo produzida agora em uma joint venture entre Cuba e China. Sua relação com a África como um todo, não apenas com a África do Sul, é ótima, mas no nível econômico não é tão importante quanto poderia ser. E até o Brasil, que foi um parceiro importante no início dos anos 2000, estou pensando no papel do Brasil na construção do Porto de Mariel, ou no programa de intercâmbio médico, que foi um elemento-chave na estabilização econômica no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, ainda não teve esse papel replicado pelo novo governo Lula. Então, temos oportunidades de avançar, de estabilizar, de resolver os elementos mais urgentes da crise. Mas como as decisões sobre para onde ir e o que fazer são cubanas e devem permanecer com Cuba, cabe a nós ver se sobreviveremos à tempestade. O que eu acho que sim, mas será uma jornada difícil. E ter sucesso em encontrar um socialismo viável, autêntico, cubano, autóctone, que esteja à altura dos desafios deste século e de uma nova geração, política e ideologicamente. O novo mundo precisaria de uma Cuba socialista, tanto quanto Cuba precisa desse novo mundo que está por vir. Mas primeiro ela precisa sobreviver, e primeiro precisa cumprir sua missão, como diria Fanon. Fulfill its mission, as Fanon would say.
Vamos encerrar por aqui. Esse foi um excelente encerramento. Como você disse, o novo mundo precisa de Cuba tanto quanto Cuba precisa do novo mundo. Mas você acrescentou que Cuba deve sobreviver. Eu também devo acrescentar que o novo mundo também deve sobreviver, dadas todas as crises que a humanidade tem enfrentado coletivamente. Mas como você disse, sou otimista de que conseguiremos. As precariedades da tecnologia tornaram essa conversa menos fluida do que poderia ter sido. Mas estou muito feliz que você pôde estar aqui e tivemos essa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo e esperamos ter mais conversas no futuro. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço e obrigado novamente por me receber no programa. Se me permite, peço desculpas pelas dificuldades técnicas. De jeito nenhum. Além disso, parte da vida cotidiana de muitas pessoas são demonstrações práticas de como uma conversa muito simples pode se tornar muito mais difícil por esse tipo de situação. As coisas que estávamos discutindo sobre o estadunidense e a forma como o mundo encara Cuba, não como um museu ou uma causa perdida, mas como uma realidade viva e complexa, são uma maneira de aprender sobre lutas que não são apenas nossas, mas que acredito serem algo com que todas as forças progressistas e de esquerda estão tendo que lidar. E ser herdeiros de uma revolução socialista bem-sucedida não nos torna menos aprendizes do que qualquer outra pessoa. Portanto, temos muito a aprender com vocês também, e muito a observar do que está por vir. Só podemos fazer isso juntos. Com certeza. Bem, por um lado, o isolamento está presente nesta conversa, como vimos com as rupturas causadas pela tecnologia. Ao mesmo tempo, a internet abriu muito mais possibilidades para que pessoas de diferentes países interajam. Pelo menos podemos interagir. E quando Fidel veio à Índia, foi um momento dramático no auge do movimento dos não alinhados. Hoje, acredito que existem mais oportunidades para o contato entre pessoas. E espero que daqui para frente, as forças de esquerda, internacionalistas e progressistas, construam mais alianças para um mundo mais significativo e melhor. Mais uma vez, muito obrigado. E tenho certeza de que nos encontraremos novamente. Obrigado, tchau. Bye. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.